essa obra do céu e inferno. E o céu e inferno, então, que obra que é essa? Ele nos mostra as características de uma vida futura. Mas quando nós entendemos a lei, qual que é a função dela? Qual a função dessa obra e na visão que Kardec nos coloca como pedagogo? Será que precisa de passar por situações para ver o que vai dar lá na frente? Então, cada um de nós estamos num certo momento, tá? Com certeza, todos nós já erramos. Nenhum de nós aqui, encarnados e desencarnados que estão nessa sala, não, todos nós temos um passado de erros. Por quê? Como que eu sei disso? Nós estamos no planeta de expiações e provas. Quem já errou, que é o nosso caso, qual que é a grande importância disso? Para que nós não erremos mais. Por quê? Kardec coleta as informações de vários espíritos que tiveram uma conduta variada entre a correta e aqueles que fugiram a lei. E no final, ele fala das consequências da vida futura de acordo com os atos que nós temos nessa vida. Beleza. Então, para que nós não erremos, nós utilizamos o conhecimento que está nesse código. Não é isso? Beleza. E quem já errou? Também é importante? Porque se eu já errei, qual que é o processo que eu tenho de reconduzir-me nesse processo sem precisar de ficar sofrendo para a eternidade? Nas reuniões mediúnicas, nós atendemos vários espíritos sofredores. Que ponto que estão esses espíritos? Eles erraram como nós, mas naquele momento eles expiaram, passaram por dificuldades, ou estão em locais na erraticidade semelhante ao inferno, com muito sofrimento. Mas a grande maioria não percebe por que eles estão lá. E para nós encarnados, o grande fundamento é por que sofremos. Quais são as causas atuais das aflições? Qual a origem disso? E o princípio básico que se baseia essa obra é em cima da justiça divina. Tanto que Kardec coloca o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Se todos nós entendemos, né, Deus na sua essência, e lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, que Kardec nos traz e pergunta, né, nós conseguimos entender Deus na sua essência? Os Espíritos vão falar que não. Mas os atributos de Deus podem ser determinados. E tudo que nós passamos em cima dos atributos de Deus tem que ter essa correspondência. E um dos atributos de Deus que ele é soberanamente justo e bom. Justo. Quantos hoje têm uma briga com si próprio em relação a tudo que acontece no mundo? Da última vez que eu tive aqui em Morada, nós conversamos com uma pessoa. E essa pessoa, ela falou uma coisa que muitos pensam da mesma maneira. Esse mundo não tem jeito. O que me desanima no mundo são as pessoas más. Onde que eu vou, tem pessoas que fazem o mal. Tudo quanto é lugar, tem pessoas que fazem aquilo que agride as pessoas, os animais, o meio ambiente. Parece que esse mundo não tem solução. Porque tudo quanto é lugar tem maldade. Mas eu me sinto num local péssimo, porque tudo reflete na maldade. Eu não queria estar aqui. Agora, nós estamos aqui por quê? Porque nós estamos ainda nesse processo de sintonia num planeta de expiações e provas. Mas como explicar, então, nessa conduta, o que está acontecendo no mundo? Como que nós explicamos
tudo isso que está acontecendo, tem ainda muitas coisas erradas? Tem, muitas coisas erradas. Todo dia acontecem escândalos. Aqueles causados por terceiros e aqueles problemas que não são causados por terceiros, mas manifestam em nossa vida. Por exemplo, como é dado ao azar. Aconteceu um acidente. Se for olhar, quem é o culpado? Teve uma enchente. Teve um terremoto. Teve uma bala perdida. Por que acontece isso? Nós conseguimos entender essa justiça divina de forma em que tudo que acontece é bom e justo. Não é o atributo. Deus é soberanamente justo e bom. Eu consigo achar justiça e bondade em tudo que acontece no mundo? Agora, para a gente pegar o Código Penal da Vida Futura, vamos jogar para a nossa realidade aqui como homens. Tá? Se alguém rouba, mata, infringe a lei, mas quando a gente fala em infringir a lei, em todos os aspectos. A coisa é tão banal que a interpretação da lei, que é clara, está sendo justificada por algum grupo de pessoas que estão acima da lei. A lei funciona para os outros, mas para mim não. Então, o homem tem esse processo psicológico que o entendimento da lei é aquela que me provém. Mas a lei, quando me pune, como a Diolina leu antes aqui, no início, se alguém mostra o nosso defeito, eu viro um bicho. Eu fico nervoso. Por quê? A lei vale para os outros, mas para mim não vale. E tudo isso está acontecendo agora. Tudo isso está acontecendo agora. Mas por que acontece? Então, se alguém infringe uma lei na sociedade, qual é o meu sentimento perante isso? Chega vamos colocar assim, ó, um assassino, ele deve ser o quê? Retirado da sociedade, que não pode ver com a sociedade que ele é assassino. Ele é um psicopata. Ele mata. E aquele que fica fora de si realiza um crime. Ou aquele que rouba, às vezes porque precisa, mas na maioria das vezes porque não precisa, ou precisa e procura um caminho mais fácil, que é roubar. Qual que é a nossa sensação em relação à justiça do homem? É justo uma pessoa sair roubando as pessoas para ter aquele conforto sem esforço? Enquanto eu saio cedo para trabalhar, né? Deixo minha casa fechada, quando você chega, alguém assaltou a casa. Porque o esforço que ele teve foi de arrombar um portão, levar as coisas, e eu tenho de trabalhar todo dia, às vezes anos, para comprar alguma coisa, ele vai lá e rouba. É justo isso, gente? Mas qual a impressão que nós temos? Qual que é o nosso sentimento? Devemos de ter uma lei. E essa lei, ela é suficiente para coibir o crime? Aí é muito discutido hoje. Temos de ter leis mais severas. Mas o Brasil tem leis. Mas essas leis, elas são cumpridas? Esse que é o problema. Agora, e se a pessoa infringe a lei e chega num ponto, não, porque ela teve algum problema na vida dela, ela vai continuar vivendo da mesma maneira. Não vai ter nenhum tipo de penalidade. Mas e se ela infringir de novo? Não tem problema. Ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Todo mundo aqui acha justo? Ela entra na sua casa, chega uma pessoa e mata seu cachorro. Você vai procurar quem matou. E por quê? Por que você fez isso? Chega na sua casa, Nini, entra lá, rouba suas coisas. O que nós estamos clamando no Brasil hoje? Não é por justiça? Alguns falam que a justiça está certa, outros falam que, mas é descaradamente uma interpretação da lei errada e vai ficar por isso mesmo? Quantos estão infringindo a lei que ninguém descobriu ainda? Como diz Chico, né? O que é a questão do criminoso? Tem aqueles que foram descobertos e aqueles que não foram descobertos ainda, mas todos nós somos criminosos em um certo nível.
nós estamos 100% alinhados com as leis? Aí, primeiro, as leis dos homens. Todos nós com as leis dos homens. Aí, quando fala só, estou alinhado 100% com as leis dos homens. Mas as leis dos homens ainda têm algumas falhas. Um exemplo que eu estava pensando nisso, né, era, por exemplo, alguém fala mal de mim, eu entro na justiça contra calúnia. E pelo pouquinho que eu entendo de lei, essa calúnia o juiz pode julgar, né? Porque se alguém fala mal de mim, pode atrapalhar os meus negócios. Qual que é esse lucro que eu estou deixando de ter no meu negócio? Aí o juiz vai determinar uma multa. E hoje ficou assim, né? E então essa discussão danada aí de fake news, de poder falar, que não poder falar, a lei já é clara. Ela precisa ser cumprida. Então, vamos analisar o que acontece, as nossas revoltas em relação à aplicação da lei e como funcionaria numa lei perfeita, que é a lei de Deus. A lei de Deus. Uma pessoa foi presa. Quando ela foi presa, o que nós esperamos dela? Que a justiça faça? Que ela pague o erro que ela cometeu. Não é? Fala assim, ó, vou cumprir uma pena. E quando a pessoa cumpre uma pena, que no Brasil quase nunca cumpre a pena que foi determinada, que tem né, alguns casos, tem uns quase que inocentes, ficam presos. Os outros que são traficantes, isso, aquilo, tem uma audiência de custódia e sai amanhã. Olha que loucura que está o Brasil. Aí, qual que é o objetivo então, Helena? Você falou? Educar. Mas, se a gente analisar o sistema carcerário hoje, consegue educar alguém? Não. Raro aqueles. Raro aqueles. Por quê? Agora eu vou fazer um raciocínio. Eu estou aqui. Eu falei mal da Jo. E ela entrou na justiça porque eu falei mal dela. Né? Entrou com um processo de injúria. Danos morais. Beleza. Ela ganha. Será que o dinheiro que ela ganha foi o suficiente? Ou agora... E quem perde? Porque você tem que pensar em quem perde. E quem perde fala assim, isso é um absurdo. Aí você começa a ter alguns pontos em que uma lei justa, ela tende a corrigir isso. Então, na visão nossa, qual é o grande problema hoje numa justiça humana? Beleza, prende. Prende, tira da sociedade, mas não tem a capacidade de forçar a pessoa a falar assim, ó, cometi um erro. E no primeiro momento em que a pessoa, quando comete um erro, o que ela deve ter realmente para ela assumir que cometeu um erro? Arrependimento. Porque uma pessoa pode ficar presa a vida toda, ou um período todo, e ela não se arrependeu nada de que fez. É só analisar. Quantas pessoas que, na estatística, que são presas, depois são libertas, falam que cumpriu, ou que sai da cadeia por um período curto ali, né? E quando a pessoa fala que cumpriu, ela volta a errar. E aí? Qual que é a diferença da pessoa que muda a vida e a que continua errando? A que tomou consciência e não tomou consciência ainda. E como que chama essa tomada de consciência? Tem um nome. Já falei. Nós paramos no Código Penal no 16º. Daí é o ponto mais importante do Código Penal, que tem toda a estrutura da justiça divina para a gente entender. São 3 pontos fundamentais. A primeira é aquilo que, teoricamente, né, todos nós vamos esperar da justiça, que fala assim, ó, às vezes nem precisa da pena, mas no momento que faz alguma coisa, fala assim, ó, eu me arrependi. Tem um caso, gente, caso não, né? Alguns relatos. Você viu quando fica um pai
esquece do filho dentro do carro. Aí vem, a criança está morta dentro do carro. Aí fala assim, aplica-se a lei ali para aquele homem, ou para aquela mãe, para aquele pai, ou a dor que aquele pai, aquela mãe vai sofrer daquele arrependimento, te garanto que vai ser uma coisa muito pior do que qualquer tipo de cadeia. Se ele pudesse falar assim, ó, me dá uma cadeia que para tirar essa dor de mim, me dá um jeito. Aí eu livro minha consciência, porque esse arrependimento eu não consigo retornar na visão hoje de um filho à vida material. Outro ponto, a justiça humana consegue restituir os crimes, por exemplo, de homicídio. Pode ter a multa que for, a pena que for, vai devolver a vida para daquela pessoa? Viu que o processo da lei humana, ela não é completa? Então, quando a gente pega na lei divina, ela tem de ser que ela é perfeita. E a lei que é utilizada para nos reconduzir. Porque se eu sigo as orientações certas, né? E adiantando, porque nós estamos falando aqui para pessoas que já têm o conhecimento espírita. Acredito em casa também, todo mundo tem o conhecimento espírita. Todo mundo. Todo mundo. E quando fala o seguinte, ó, e te garanto que todos nós aqui sabemos algumas perguntas de cor do Livro dos Espíritos. O modelo e guia que nós temos de nos orientar nessa justiça, de como proceder, na pergunta 625, chama-se Jesus. Então, a quem frequenta uma casa espírita, quem é cristão, ou seja, várias religiões, né? Catolicismo, protestantismo, Testemunho de Jeová, todos eles que têm o estudo do comportamento e das lições de Jesus, sabe. Tem algumas lições claras. E essas lições claras, por exemplo, que é muito difícil, que nós não fazemos ainda. Perdão, reconhecer o erro, amar o inimigo. Mas quando a gente fala assim de amar o inimigo, a gente tem sempre algumas estratégias, né? Eu amo o inimigo, mas quem que é o inimigo? É você ou ela? Porque nós nos colocamos sempre no papel do bonzinho. Eu vou perdoar porque o outro inimigo. E se for o contrário? Se fui eu que causei o escândalo, psicologicamente não entendi que fui eu o responsável, e ainda saio como vítima. Eu sou vítima. Eu sou vítima da sociedade. Eu sou vítima das pessoas. Eu sou errado. Coitado, quer dizer, eu sou injustiçado. Todo mundo é injustiçado. Entenderam como que é esse processo? Mas, o que nos falta? É entender a lei, conhecer a lei ou vivenciar a lei. Que uma coisa é assim, ó, eu não consigo, mas eu estou errado. Eu não consigo perdoar. Eu continuo ofendendo todo mundo. Eu sei que estou errado. Eu sei que estou errado. Mas, nesse ponto, ele está mais adiantado ou menos adiantado? Porque, no fundo, todos nós sabemos se estamos certos ou errados. Nós estamos falando em 2023. 2000 anos de Jesus veio. E todos nós temos conhecimento das leis. Conhecemos Jesus. O que nos impede ainda de realizar isso, essa mudança? E quando você pega essa obra do Céu e Inferno, né, publicada em 1865, e são, vamos colocar assim, ó, no horizonte dos espíritas que estudam essa obra, que entende ela, para entender a justiça de Deus, às vezes é melhor falar assim, ó, não entendi. Porque se eu entendi, eu estou cometendo, errando de forma consciente. Inconsciente ou consciente? Esse é o dilema. Esse é o dilema.
Mas tem um processo muito agudo ainda, quando a gente for considerar isso, que eu não consigo vivenciar isso, ou me falta um processo de educação, ou o meu orgulho, principalmente o meu egoísmo, é tão grande que eu não quero admitir que estou errado. Mas só que psicologicamente nós entendemos que eu estou errado, e começa a ter os processos psicológicos de sofrimento. E todas essas pessoas, todos nós, temos crises psicológicas por termos infringido a lei e não assumirmos que estamos errados. Aí, dentro das psicopatias, tem várias. Mas o processo de reconstrução desse processo, ele parte do primeiro ponto. Arrependimento, que é os 3 pilares para estarmos quites com a lei. Ok? Recapitulando, o Código Penal tem a principal função de quê? Se cometer esse delito, a consequência é essa aqui. Você está entendendo? Mas de onde você tirou isso? Observa os espíritos que fizeram e como que eles estão sofrendo. Porque Kardec raciocinou primeiro entrevistando os espíritos, para depois escrever a primeira parte do Céu e Inferno. Então, o que eu quero deixar bem claro? Precisa de errar para aprender? Tem aquela frase que é o seguinte: o sábio aprende com o erro dos outros. E o tolo aprende com o erro dele próprio. Agora nós somos sábios ou tolos? Todos dois. Sabe no momento que se eu pego uma obra dessa, pelo meu processo educativo, e falo, não cometo mais esses erros. Aí já é a sabedoria agindo. Mas a grande maioria de nós, ou nós, entre as lições, nós temos muito mais atitude, como é dito o provérbio, muito mais tolo, e pior de tudo, aí eu não sei nem qual adjetivo que pode usar, que nós erramos, não aprendemos com os erros, erramos novamente, não aprendemos com os erros, e continua numa sequência que já dura séculos. Dura séculos. Volta lá atrás, né? Kardec coloca: as oportunidades sempre terá, porque Deus é amor, mas as dificuldades vão aumentando. Então a gente vê no mundo, vamos fazer reflexão no mundo. Vocês conhecem pessoas que sofrem muito? Para mim, sofrer muito, gente, tem no aspecto moral, no aspecto material de saúde. Uma pessoa que tem um problema cardíaco e não consegue andar daqui até lá, que sente uma falta de ar, que parece que vai, ou uma dor dilacerante. E qual que é a cura? Qual a perspectiva dessa dor? Não tem. É tomar remédio pro resto da vida. E tem aquelas dores morais. Umas dores morais. Por exemplo, um filho que suicida. E aí? Dores, né? Dores. Aí, sem contar com fome, guerra, isso tudo que nós estamos experimentando até hoje. Torturas, pessoas sendo humilhadas, né? A gente vê hoje cenários, você vê que a pessoa, aparentemente, na vida física, não tem nenhum motivo para ser humilhada. Naquele momento, sempre foi uma pessoa justa e é humilhada, é pisada. A gente começa a analisar esse processo. E aí? Nós repetimos os erros constantemente e não conseguimos aprender com os erros. Qual a consequência? Vai piorando as situações. Quando chega no extremo desse, aí vamos falar o seguinte, era necessário a pessoa passar por tanta dificuldade moral, física, econômica, um país. Será que era necessário? Ou, numa certa graduação, a educação divina vai colocando situações para nos despertar. Por isso que a lei de Deus,
é de bondade, que a função não é sofrimento, mas sim despertamento. Mas, infelizmente, o despertamento ele só vem com muito sofrimento. Por quê? Se nós tivéssemos lá atrás, fala assim, ó, errei uma vez, não erro mais. Esse seria o normal no processo evolutivo. Não estou falando que, porque a gente não aprende, primeiro nós temos de educar, estudar, para poder tomar decisões. O menino está na escola, está dentro de casa, ele faz uma coisa e é errado, o pai ensina. Na segunda vez, ele vai pensar duas vezes, não vai? Ele foi educado. Mas, num geral, será que todas as pessoas que estão no planeta Terra, eles não foram educadas ou é muito mais cabeça dura de repetir os mesmos erros? E se a gente for analisar nesse aspecto, nós todos somos os campeões do esquecimento e de vir para dar certo, mas nós damos errado. Só pensar na nossa vida, aí esse tópico aqui está muito associado com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais e causas passadas das minhas aflições. E os Espíritos vão falar o seguinte, a maioria dos problemas que eu tenho hoje não é causa passada, é causa atual dessa encarnação. Sabe aquela pessoa assim, ó, você teve uma oportunidade, vou pegar um exemplo bem fácil para todo mundo raciocinar, tá? Chega, né, com 60 anos, com dificuldade financeira, com problema sério, aquele negócio todo. Aí se vai analisar, peraí, lá atrás eu tive a oportunidade de estudar, de desenvolver trabalhos, desenvolver minha inteligência, pegar o tempo e utilizar para coisas úteis, mas eu fui matando o tempo. Eu fui perdendo as oportunidades. Não tem aquele ditado, cavalo passa riado, a gente não pega? Só sei lá quando. Aí, quando chega nos 60, 70, como diz Emmanuel, né, no capítulo lá do livro Palavra de Vida Eterna, até eu li, aí coincidentemente o Aguinaldo leu também. Comentei isso ontem na casa numa casa que a gente visita, né, do João. E Emmanuel fala o seguinte, quantos de nós, durante o dia ou durante uma vida, deixamos passar o sol, a claridade, quando está tudo bem, nós vamos deixando passar. E quando chega no crepúsculo da vida, o que seria o crepúsculo da vida? Lá no finalzinho, quando o sol está se pondo, não tem mais tempo. Ó, o sol vai se pôr 6 horas. Vai se pôr 6 horas. E vem a escuridão. Ande na lua. Ande na lua. Sai daqui, passa no pântano, onde que tem pedras, onde tem cascavéis. Eu tô dando bem literal, Helena. Só pra gente ver. Fala assim, ó. Ô, Arthur, não seria melhor ir de dia? Mas de dia eu não quis ir. Eu tô à noite. Aí na hora que você cai, né? Num despenhadeiro, rebenta todo, aí vai vir aquela frase, né? Meu Deus, porque Deus quis. Ah, é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus era o quê? Que eu tinha que ter saído cedinho, olhado, organizado, saído de casa, escolhido um caminho melhor, né? Toda vez aqui, ó, o Guinaldo sai cedo. Se nós tivéssemos feito isso lá no início da vida, e eu não estou falando de pessoas que falam o seguinte, ó, não, mas a vida, se nós tivéssemos usado o nosso tempo na vida toda, eu, Helena, Dionine, todo mundo tem certeza, numa alta análise, a gente fala assim, ó, era para ser diferente hoje. Se a gente fala assim, ó, não era, isso está faltando a reflexão interna. Lá, quando a gente começa a ter noção disso, 15, 16, 17, 18 anos. Só que nós temos um período de experiências que a gente não tem maturidade de perceber. Eu estou com as minhas 3 meninas lá, eu fico falando com elas. Fala. O máximo que eu posso falar, advertir,
Algumas coisas elas vão ter de experimentar. Você lembra aqui, ó, Iotar, a questão do Chico? O dia que ele colocou uma coisa na tomada? Não pode, não pode. Nós somos aquele menino. Mas será? Meu pai falou que se eu colocar alguma coisa aqui, vai dar um choque. Ah, foi até o dia que colocou. Querendo que agora nunca mais você vai colocar nada. Mas nós somos aquela criança que o pai advertiu. Não coloca o dedo na tomada. Nós colocamos, levou o choque, aí depois, daqui uma semana, ou daqui um certo tempo, coloca de novo, leva o choque. E sabe, nós estamos colocando choque, mas teve advertência. Por quê? Eu estou afirmando isso, gente, porque Deus é justo. Agora, será que algum de nós, encarnados ou desencarnados, quem está em casa, quem vai escutar isso, fala o seguinte, ó, eu não fui advertido disso. Eu não sabia. Aí faltou o quê? A providência divina. Mas eu tenho 100% de certeza, Emmanuel vai colocar isso, 100% de certeza que teve alguém, teve uma situação que te alertou. Alguém te alertou. Eu, às vezes, não lembro, mas é uma coisa engraçada, na reunião mediúnica, quando a gente fala isso, algumas abordagens com os espíritos, eu faço uma pergunta dessa e a pessoa lembra. Está lá guardada. Ah, realmente, minha mãe me avisou. Ou teve aquela senhora que me falou. Ah, teu fulano assim falou, não entra nesse mundo. Não entra no mundo das drogas, não entra. Sempre teve. Mas se analisar lá no íntimo, né? Se a gente quiser ver, sempre aí vão parar agora, né? Fazer aquela reflexão. Essa dificuldade aqui, alguém me alertou. Pode ter sido um anúncio, um texto, ou uma pessoa falando. Não entre. Agora, pega uma análise das drogas hoje, gente. Fala que alguém que usa droga não teve anúncio que as drogas fazem mal. Vocês viram que a campanha de droga está diminuindo? Campanha na televisão, aquele negócio todo. Eu estou achando que eles fazem o seguinte: nós fazendo campanha e não conseguimos acabar com a droga. E eu tenho uma posição, né? Não acaba com a droga porque a droga continua sendo ofertada. Primeira coisa que a gente fazer é parar de ofertar droga. Não olha, tá, Nenê? Mantenha a fé. A droga continua sendo ofertada. Mas o livre-arbítrio, né, das pessoas... Você lembra que nós comentamos sobre o cigarro? Quem come cigarro que não tem aquela advertência ali? Fumar dá câncer. Aí parece uma pessoa entubada com um tubo assim, ou com aquela, o semblante todo horrível. Agora, quem fuma, para de fumar porque viu aquilo ali? Ou está viciado? Mas aquela imagem vai começando a trabalhar na consciência. É melhor. Mas o vício, aquele pseudo-prazer, é melhor do que aquele. Então, você lembra que nós discutimos sobre isso? Nem sempre aquela advertência é suficiente para nos mostrar. E algumas pessoas ficam doentes que continuam ainda, por quê? Mesmo sofrendo. Né? Um testemunho, né, que eu não tenho problema em falar, porque ele sabe disso, que é a pessoa que se esforçou muito, principalmente que eu conheci na parte, né, não sei se era o Crepúsculo, mas a pessoa fenomenal, que era o Dedeu. A Casa do Caminho tem assim, ele tem ele teve muito crédito, né? Porque o dia que ele falou que ia fazer a Casa do Caminho, tirou o culto da casa dele, ele e o Zé Roberto alugaram uma casa, começou. Então, uma pessoa espetacular. Conhecimento da doutrina plena não tinha ainda. Mas ele falou assim, eu venho aqui todos os dias. Vocês lembram disso? Ele não desistiu. Mas demorou um certo tempo, desencarnou, né? Mas dentro da doutrina espírita, já com esse conhecimento. Com certeza foi muito útil para ele. Mas ele falou uma coisa, estava ele e meu pai. Falou o seguinte,
Eu não tenho medo de desencarnar, mas o que eu tenho mais receio é de ficar ainda com o vício do cigarro. Ele morreu de problema de coração. E, assim, e foi devido ao cigarro. Então a gente vê a luta de uma pessoa para largar. Mal, né? Sabendo que está fazendo mal, não consegue. Não consegue. Aí eu acredito que somos nós. Mas no sentido que, será que eu quero largar? Será que eu estou arrependido plenamente para largar o vício? Então, o primeiro ponto para nós. Então, voltando. Isso aqui nós estamos estudando para evitar que a gente caia. Já que a gente já caiu, que é a grande maioria de nós, o primeiro ponto é arrepender de ter feito. Gente, lá no livro dos Espíritos, assim, ó, aí Kardec, ele vai um ponto assim, ó, quando se coloca, né? Eu tenho certeza que Kardec colocou essa questão numa visão que muitos têm ainda, que aceitar Jesus me livrou de todos os pecados. Não tem esse conceito? Se converta, Nini, se converta hoje, porque se você morrer amanhã, você está salva. Aí Kardec faz essa pergunta. O arrependimento é suficiente para limpar todo o erro que eu fiz? Psicologicamente seria uma maravilha, não seria? Mas será que o arrependimento de boca, que assim, infelizmente eu já escutei de pessoas, né? Eu só estou arrependido de ter feito isso. Depois de um ano, faço tudo de novo. Eu não sou juiz, não, mas imagina a quantidade de juízes que escutaram isso no depoimento. O senhor ou a senhora está arrependida desse ato? Estou profundamente arrependido. Beleza. Não sei, mas quando vai ter uma condicional, será que o condicional tem um efeito nesse aspecto? Eu estou preso. Aí alguém vai me julgar, né? Fala assim, ó, Marco Túlio, você está preparado para voltar para a sociedade? Será que vai ter uma pergunta assim, está se arrependido? Não vai cometer esse erro? Não, doutor, não vou cometer. Pega as estatísticas e vê a quantidade de gente que voltou a roubar quando estava na condicional. E tem essa característica ainda, né? De falar que arrependeu, mas no fundo não se arrependeu. E o ponto importante, lá a gente vê isso nos espíritos. O humano ainda tem a máscara. Que eu falo aqui, ó. Helena, estou me arrependendo e me arrependi disso. Helena, não, Marco, tudo se arrependeu. Ainda bem, olha, agora ele vai consertar o caminho dele. No plano espiritual não tem isso não. Até eu lembrei, né? Eu estava vendo uma palestra do Haroldo lembrou disso. Vocês lembram que nós, lá no livro de André Luiz, né? Ele vai falar de um aparelho que tem no plano espiritual, que para espírito superior não precisa não, mas no nosso nível, eu estou lá trabalhando. Aí chega uma pessoa, aí tem um aparelhinho que cola assim, ó, chama psicoscópio. Esse aí tá no dicionário? Não. Ele está no domínio da mediunidade. Aí, André Luiz fala assim, que aparelho é esse? Isso chama-se psicoscópio. O que ele faz? Ele vê tudo que é real. Se eu falar assim, ó, eu me converti, agora eu sou de Jesus, o psicoscópio. Não, ele está falando mentira. Ele fez isso, ele fazendo isso aqui. Esse aparelho sabe as nossas íntimas intenções. Imagina se a justiça humana tivesse um aparelho desse. Mas no futuro vai ter. Já tem no plano espiritual, né? Daqui a pouco vai ter. Ô, Diogo, vai lendo aí, depois para... Tá? Então, imagine, se eu chegar aqui, ó, perante o juiz com psicoscópio. Marco Túlio, você está arrependido? Tô. Aí, pip, não tá não. Não tá não? Volta lá para a cadeia. Até o dia que você estiver arrependido, de verdade. Não, estou arrependido, não. Aqui, ó, tem aqui um aparelho, porque esse aqui, o aparelho não erra, não. Volta. Aí agora você tá? Tô arrependido. Até o momento que tiver o arrependimento, claro, Kardec faz isso, pergunta dos espíritos. Qual a resposta?
O arrependimento paga o pecado? Não, mas o início da mudança. Então, a primeira coisa que todos nós temos de ter é o arrependimento sincero. Esse é o primeiro ponto. Errei. Né? Ó, a gente pode falar várias passagens. Uma passagem que tem que saber de cor e vão estudar ela para as próximas reencarnações, que não vão demorar ainda a ficar no planeta de regeneração, é a do filho pródigo. Tem que tirar toda a visão que tem naquela passagem, que é a nossa história. É a nossa história. Porque no filho pródigo, ele tem 3 pontos. 3 pontos que tinha de ser resolvido. Porque o filho, quando ele fala assim, ó, pai, me dá minha parte. Se eu quero minha parte, o que eu quero do meu pai? Que ele morra, porque eu quero a parte dele. Ou não. Né? Analise dentro da cultura hebraica. Um filho que quer a parte, mas a parábola é essa. Eu quero a morte do pai. Não. Como que eu quero a minha parte? Depende da intenção. Não, mas a intenção dele é essa. A intenção dele é essa. Ele fala, porque eu quero a minha parte. Só que o pai, ele explicou para ele, meu filho, lá no final ele explica, tudo que é meu é seu. Por que eu vou dar a minha parte? Se o que é meu é seu. Pai, realmente, eu queria a minha parte, mas a sua parte, a minha parte, é um todo. Mas no momento, não. Pai, eu não quero você. Ele queria sair de casa. Se ele não queria sair de casa, ele queria a morte do pai. Interpreta, Helena. Né? Interpreta. Esse é o ponto. Eu tenho que respeitar seu ponto de vista. De ninguém é exclusiva a interpretação. Ninguém. Ninguém é... Só que eu estou pegando a interpretação que a doutrina espírita nos traz. Não é minha. Cheguei, quis a morte do pai. Gastei o dinheiro, aquele negócio todo. Mas eu tinha também um problema sério com quem? Com a sociedade, não era? Porque quando eu infringi, eu tinha um problema com a sociedade. E qual que é o terceiro que eu tive problema ali naquela parábola? Essa eu estou só fazendo um apanhado, que isso é muito profundo. Com outro irmão. 3 pontos. E na parábola é o seguinte, ele resolve a questão do pai dele? Resolve. O pai aceita e abraça ele. Ele resolve com a sociedade? Resolve, sabe por quê? Que ele trabalhou, ficou trabalhando, e o que o pai fala? Vai lá e mata o cevado, que eu vou comemorar. E chama todo mundo. Aí todo mundo vai para a festa. Resolveu. Mas faltou um para resolver, não foi? Com o irmão. Mas aí, ele resolveu ou o problema já não era com ele? Era o problema com o irmão que não quis aceitá-lo. Tá vendo? Então, todo esse processo do arrependimento e tem toda uma característica. Então, o primeiro ponto é arrependimento. Sincero. Sincero. Não é no plano espiritual, né? Nos socorros, nas coisas todas, no espírito está sofrendo. Mas por quê? Não fiz nada de mal, já, aquele negócio todo. E sofrendo. O primeiro ponto é o arrependimento. Tá legal? Vamos pegar esse pilar para a gente entender isso. Hoje vamos ficar só nessa questão hoje. Ou seja, depois a gente continua do 17º e vai embora. Segundo ponto. Se eu arrependi, né, eu tenho de expiar, pagar. Expiar e vivenciar uma situação para ver se realmente eu aprendi. A grande maioria de nós está no ponto de expiar. Por quê? Eu pego como base, pergunto no livro dos Espíritos, falo assim, qual é o objetivo da reencarnação? Expiação. Então a humanidade está expiando. Por que tem tanta injustiça no mundo, tantas dores, tantas doenças, tem câncer, tem problema disso, tem problema daquilo, tem guerra, tem fome, tem ladrão.
tem político corrupto, tem pessoas que estão fazendo cada bobagem aí na administração dos países, com a intenção de se manter no poder, sabe? Coisas bobas, infantis, se a gente for analisar, pessoas que podem decidir vida de milhões com atitudes pueris, crianças. Por quê? O mal é necessário ainda, mas há de quem o fizer. Aí lá na frente fala assim, ó, vamos ter uma vivência de experimentar a felicidade como encarnados? Sim. No momento em que não tiver mais mal ocorrendo. Se eu não tenho mal, eu expiei. Então, no filho pródigo, ele expiou. O que ele passou de dificuldade? Passou fome, passou isso, passou aquilo. Mas ele estava trabalhando, não estava, Diogo? O que ele fazia? Alimentava porcos. Mas, além do trabalho, para recompor, ele estava trabalhando para alguém, não estava? Alguém estava dando lucro com ele. Porque ele alimentava os porcos para alguém. Então, ele estava o quê? O filho pródigo, ele caiu em si, é isso que está na parábola. Ele caiu em si e falou, meu Deus do céu, o que eu fiz? Arrependeu. E a mão pesada do pai nas costas. Ele arrependeu. Beleza. E ele foi expiar, passou por essa dificuldade, passou fome, passou isso. Ele gozou na visão dele. Pegou os dons de Deus e jogou fora. Desperdiçou. E foi trabalhar lá, alimentando porco. A situação estava tão ruim, porque é o seguinte, ele pegava a comida do porco e comia, de tão ruim que ele estava. Falou assim, esses porcos aqui estão... Eu estou comendo a mesma comida dele, tem coisa de errado comigo. Ele estava expiando. Então, o que seria expiar? Passar isso que o planeta todo ainda passa. Pagando, né? Ou experimentando aqueles erros que nós cometemos. Porque quando nós infringimos a lei de Deus. E temos de ficar quites com a lei. Mas eu arrependo, primeiro passo. Livre do pecado? Não. Mas o primeiro passo. É lá o filho pródigo. Ô, Joe, errei, tá? Errei. Helena, errei. Agora, se você vai me perdoar, se não vai me perdoar, por exemplo, tudo bem, Marco. Helena chega para mim e fala assim, ó, prova que você realmente está arrependido. Aí vem uma situação igualzinho que eu fiz. Chega num momento, né, e fala o seguinte, ó, vou passar por essa dificuldade, porque eu sei que eu fiz igual. E se eu me rebelar, eu não me arrependi de verdade. Eu não me arrependi de verdade. Entendeu como que funciona? Por que nós espiamos? Para provar se você arrependeu de verdade. Porque se você passa pela dificuldade, como diz Paulo, em tudo dai graça, passando de forma resignada, ele está falando o seguinte, ó, realmente me arrependi, que eu não estou me rebelando em relação a isso. Tem uma pessoa que me humilha e eu o perdoo. Você perdoa aquele que te humilha? Perdoa. Porque se alguém está me humilhando, que é necessário que eu passar por isso para ver se eu realmente me arrependi. Aí vem outra passagem de Jesus sobre aquele empréstimo, né, que o rei fez para uma pessoa muito grande. Muito grande. Ele pede perdão ao rei. Me perdoa a dívida? Não. Vai ter que vender sua esposa, seu filho. Não vou. Mas, pelo amor de Deus, rei, seja misericordioso comigo, rei. Não, rei, eu vou te pagar. O rei tem compaixão. O que o rei faz? Vá. Aí, o que acontece? Na hora que ele sai, agora, beleza, encontra com o senhor. Você está me devendo, me paga. Só que ele estava devendo 1.000 para o rei e o outro cara devia 1. Ele aprendeu a lição? Ele fez o seguinte, ó, você vai me pagar. Se você me pagar, eu vou te prender, eu vou te maltratar. Só que falaram para o rei, ou seja, a lei de Deus. Se ele tivesse perdoado a dívida do outro, imagina, gente, deixar uma dívida de 1.000 por causa de 1. Essa que é a nossa posição. E nós não queremos, por causa de 1, pagar a dívida de...
A dívida de nós perante Deus é de 1.000. Chega uma pessoa, faz uma coisa de mal comigo, eu não perdoo 1. Entenderam como que funciona certinho? O ensinamento de Jesus nos mostra. Aí, ou seja, eu não me arrependi. Volta de novo. E vai espiando, espiando. Aí, como você passa? Vai vir uma pessoa e vai fazer a mesma coisa que eu fiz. E não vou me rebelar mais. E vou perdoar aquele que eu fiz. O que eu fiz? Espiei. Passei pela dificuldade, provei para a lei que eu me arrependi de verdade. Certo? E qual que é a última etapa? Todo mundo decorou? Já estou cansada, não sei mais nada. Arrependimento, o primeiro passo. Expiar, o segundo. Isso para eu ficar quente com a lei de Deus. Lembra do filho pródigo, lembra disso tudo. E o terceiro? Reparar. Reparar. Aí que vem a dádiva da reencarnação. Se eu mato alguém numa encarnação, eu fiquei com uma dívida, não fiquei? Fui para um umbral, sofri, espírito me escravizou, chega aqui, eu vou sofrer, aquele negócio todo. Mas chega numa encarnação que faz o seguinte, eu fiz aquele espírito sofrer. Agora, para eu redimir, eu vou receber como filho. Recebo. Agora, aí se nós vamos para Missionários da Luz. Capítulo lá da reencarnação de Segismundo. Segismundo se arrependeu. Para ele fazer as pazes com aquele que ele matou, ele vai vir como filho. E Adelino, que era o pai, falou, não quero esse espírito, não. Não sei o que aconteceu, mas não quero. Mas como que eu peço perdão? Sendo um filho amoroso, ajudando o pai e fazendo tudo. Então eu tenho de refazer o erro. Só que, para a gente encerrar, né? Olha que dádiva que tem essa lei. Não tem a lei de Talião? Beleza. Mas a lei de Deus não é de amor? Não é de amor? Beleza. Então eu tenho de refazer isso. Só amor. Mas, se eu tenho uma dívida de 10, nós estudamos isso aqui anteriormente. Se eu faço 2 coisas boas, minha dívida agora é de 7. Se eu faço 5 mais 3 coisas boas, minha dívida agora é de 5. Se eu faço mais 2 coisas boas, minha dívida é de 3. A expiação de 3, ela é menos agressiva do que a expiação de 10. A conta é essa. Então, por que eu não mudo agora? Por que eu continuo fazendo os mesmos erros? Por que eu não faço? Aí vou pegar aquela frase que meu pai repete o tempo todo. Se você quer ficar mais, diminuir suas expiações, ame, faça o trabalho solidário. Faça. Ajude uma pessoa, ajude. De preferência aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que te fere. Ajude. Mas ajude. E essa conta, de repente, é uma coisa que eu sofri de pior, de repente eu pago 2 vezes, igual tem na cadeia humana, não é ver? 1 dia de trabalho, paga 2 dias de pena, não é? Se a prisão humana tem esse raciocínio, por que de Deus é perfeita não tem, gente? Aí está escrito, o amor cobre a multidão de pecados. Então, pessoal, um homem é mais inteligente que Deus. Só que é o seguinte, uma coisa boa que eu faço, eu pago 3, 4 dias de pena. E eu estou deixando essa oportunidade. Entenderam o que o Código Penal da Vida Futura está me mostrando? Arrependa hoje. Ou trabalhe, eu arrependi. Então, não espera espiar, sofrer, não. Comece a fazer o bem hoje, que é o trabalho solidário. Sabe quem sai de casa hoje, assim, já tomei café? Beleza, eu vou ajudar alguém. Vou ajudar alguém.
Eu vou para o multirão ajudar. Você lembra que a gente comentou sobre isso? Tem pessoas no multirão que não vão precisar de casa, mas está lá ajudando. As pessoas, vem cá, por que você está ajudando? Você não vai receber casa? Isso é um depoimento que uma pessoa falou comigo, aqui em Morada. Por que você está ajudando o multirão aqui? Cimento, batendo laje, levando parede, fazendo as coisas. Você não vai receber casa. Olha como que o conceito nosso é assim, ó. Eu só faço se eu receber. O que eu ganho com isso? Ô, Diogo, eu vou te ajudar aqui, ó. O que você vai me pagar? Não, Martúlio, faz isso para casa de assistência que nós vamos fazer ali agora. Não. Faz o seguinte, Martúlio, faz mais barato, então. Não. Mas você não vai... Não. Eu só faço se eu receber. Tá vendo como que é a lei? Então, é assim? Eu estou fazendo isso. É assim? Então, faz o seguinte. A lei vai funcionar da mesma maneira. Você vai sofrer a quantidade para você aprender, né? Despertar, até você entender que essa matemática de Deus é diferente. É diferente. Porque nossa dívida é com Deus. Filho pródigo. Nós temos utilizado os dons de Deus. Me dá um exemplo do dom de Deus, gente. Reencarnação. Você quer uma dádiva maior que essa? Eu estou com um corpo físico. Isso chama prisão. Eu estou com um corpo físico. Libertação. Sabe por quê? Eu uso essa máquina para me libertar dos crimes que eu cometi. Então, olha a dádiva. Eu estou encarnado. Dom de Deus. Eu estou falando. Dom. Eu estou andando. Dom. Eu tenho mão. Tenho. Eu tenho uma cabeça que consegue ler. Eu tenho olhos que veem. Ouvidos que ouvem. Mãos que ajudam. Tenho. O que eu estou fazendo com esses dons que Deus me deu? O que eu estou fazendo? Então, nós somos o quê? Devedores. Devedores. Mas a matemática que Kardec traz no céu e inferno é essa. Primeira coisa, para de fazer coisa errada. Se fizer, se arrependa. E amanhã vai e corrige. Antes de levar lá para o altar, reconcilie. Helena, desculpa aquilo que eu te ofendi. Nini, desculpa aquilo que eu fiz de errado. Pronto. Quanto mais rápido eu libertar disso, melhor. E começar a fazer o bem. Incondicional. Aí os espíritos falam assim, ó. Kardec pergunta, como nós temos de fazer o bem? Até quando? Aí vem a resposta, gente, que... Qual que é a resposta? Faça o bem até o limite de suas forças. Entenderam porque Chico trabalhava? Vamos colocar, se o dia tem 24 horas, ele tinha 2, 3 horas de sono. Vamos colocar, pior que acontecia, 20 horas por dia. Trabalho material, até ele aposentar, trabalho espiritual, 20 horas por dia. Que ele já tinha essa consciência liberta dessa lei. Cada um tem seu nível. Mas eu não me permito, depois desse conhecimento, desperdiçar a minha encarnação. Cada um é responsável pela sua. Código Penal. E será também responsável, não vá culpar Deus dos seus sofrimentos. Porque eu sou artífice de mim próprio. Tranquilo? Jô, vê os comentários aí, me falei. Só o Arnaldo que comentou hoje. Falou, né? Que Deus proteja essa casa.
Dedeu e Dona Adelaide, que não abandonam a casa do caminho. Com certeza estão trabalhando. Estão trabalhando. Sabe por quê? Eles devem ser exemplo de fé. Sabe por quê? Por muito menos, coisas ridículas, várias pessoas abandonaram a casa. Mas, sabe que você pegar um chamamento assim, ó, de novo, por orgulho, por egoísmo, por mágoa, milindre, será que isso é suficiente? Quando a gente fala a casa do caminho, não é a casa do caminho, é um trabalho que foi projetado e nós nos comprometemos antes da encarnação. Ninguém veio para dar errado. Ninguém. Ninguém. Se está dando alguém errado aí, foi responsabilidade de cada um. Ninguém veio para dar errado. Mas minha vida é uma bagunça. Tá tudo. É culpa de quem? É culpa de quem? Nossa. Filho pródigo. Caiu em si. Né? Essa reflexão, Joe, é profunda. É uma autoanálise. Mas cada um tem o seu tempo. Como diz Eclesiastes, né? Tem época para plantar, tem época para aproveitar a vida, tem época para ir outros caminhos. Mas, se você tem uma oportunidade, se você tem um caminho, no primeira pedra você desiste, né? Quer dizer que realmente... Nos momentos de turbulência, eles vêm chamar a atenção. Né? Então, por isso que é o seguinte, o trabalhador do Cristo, ele não... Agora, imaginem, o trabalhador do Cristo lá na primeira hora, nós somos da última hora. Eu sigo Cristo. Você vai ser preso, humilhado, vai perder... Alguém aqui vai perder a vida porque está seguindo Cristo? Olha que situação boa que nós estamos. O cristão, assim, ó, você segue Cristo, vai ser morto. E eu tenho essa opção ainda. Não vou seguir, não. Não vou. Por quê? Porque eu me milindrei. Eu me magoei. Então quer dizer que tem uma coisinha chamada orgulho e egoísmo ainda? Orgulho. Orgulho. E bem-aventurado aqueles que são injustiçados em meu nome, que é o mais alto grau lá das bem-aventuranças. Então, os cristãos primitivos, eles foram injustiçados em nome de Jesus, não foi? Cadê esses espíritos hoje? Esses espíritos, para ele chegar no plano espiritual, no nível de nosso lar, sabe o que ele tem que fazer? Materializar no nosso lar, de tão superior que ele está. Nem o pessoal do nosso lar consegue ver esses espíritos cristãos primitivos. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda que ele fala o seguinte, ó, hoje vai ter uma visita ilustre aqui, todo mundo se preparou no auditório, e aí chegou, o espírito começa a falar, luz pura, aí o Miranda fala e pergunta, quem que é esse? Deve ser um espírito muito evoluído, assim, era um dos cristãos, um deles, não era ninguém importante, era um daqueles que morreram lá, um deles. A Gisele, foi ótimo o estudo, as reflexões continuam. E pro resto da vida. E nas próximas reencarnações. Né? Vou mostrar o presente. Né? Uhum. Esse aqui é um livrinho que pertenceu a Chico. Era de Chico. Com autografado por ele. Aqui, ó. Centro Espírita Luiz Gonzaga. Doado de uma pessoa espetacular. Para abrir mão disso aqui. Para a casa do caminho. Não. Para a casa do caminho. E tem um né? Então, temos tudo que é necessário. Nada nos falta para trabalhar. Nada. Assim, está faltando alguma coisa, nada nos falta para trabalhar. E se nós pensamos que o trabalho não sai porque alguém não deixa,
ou alguma situação física ou espiritual, nós estamos errados. Que tudo que é necessário para nós nos reconduzirmos, nós temos à nossa disposição. Tá certo? Eu ia falar mais de Kardec, mas outra oportunidade eu falo. A dificuldade que ele teve e ele superou, passando necessidades financeiras, devendo, colocou a doutrina espírita, sem nenhum privilégio. Isso é característica daqueles que vencem. Se ficar tudo fácil de fique esperto. Tem coisa de errado. Tá bom? Muita paz a todos de casa e os que nos vão ver a posteriori. E que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre.